Olá, bom dia, graça e paz. Mais uma semana iniciando, né? Uma segunda-feira, hoje dia 6 de novembro, né? De 2023, segunda-feira. E nós vamos meditar na palavra do Senhor, que está em Lamentações capítulo 3. Mas antes disso, eu queria falar o seguinte: às vezes a gente vê, ao longo desse tempo, né? A gente vê muitas pessoas sofrendo, passando por várias situações, né, que parece que não vai se livrar delas nunca. São situações que vão se repetindo, outras situações novas acontecendo, e muita angústia, muito sofrimento. E essa palavra vai endereçada para pessoas que passam por situações como essa, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, né? Mas Jesus falou: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E é em cima disso que nós vamos conversar hoje aqui. Mas o texto para nossa meditação aqui é Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23, que diz assim, ó: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Esse texto da palavra de Deus, em Lamentações capítulo 3, ele está inserido dentro de um contexto maior de sofrimento do povo, né? É um texto que faz parte do momento mais emblemático e mais sofrido do povo de Deus. Eles estavam dentro do cativeiro babilônico. De repente, uma catástrofe aconteceu. De repente, um império surgiu e começou a levou o povo de Judá, né, o reino do sul, todo para dentro do cativeiro. Então eles perderam casas, perderam familiares, perderam dignidade, perderam trono, perderam templo de adoração, perderam sonhos. E a periodicidade disso, ou o tempo de duração desse cativeiro, já estava premeditado, já estava predito, né, que seria de 70 anos. Imagina bem você ter a sua nação invadida, você ter seus sonhos interrompidos e alguém falar assim, ó, o seu sonho será interrompido por 70 anos. Se você durar 70 anos, você não vai poder sonhar mais, porque você vai para dentro de uma terra onde um tirano vai controlar até seus pensamentos, os seus movimentos, as suas formas de agir, tudo será controlado por alguém. Então havia muita angústia no coração dessas pessoas, de tal maneira que o Jeremias, o profeta, ele escreveu um texto, um livro chamado Lamentações, que realmente é um texto em que ele vai lamentar por esse ocorrido, né? Ele fala assim, olha, a tristeza nos abate, Deus excluiu as nossas orações, Deus excluiu as nossas possibilidades de esperança. As coisas que estão acontecendo são horríveis demais. Como eu disse no início, né, eu conheço gente pode estar até aí olhando, vendo essa live nesse momento, gente que já sofreu bastante, gente que eu tenho visto às vezes passar por grandes lutas nessa vida, né? Não é um cativeiro indo para outro país, para outra situação de escravidão, mas são sofrimentos recorrentes, né? Então eu acompanho a vida de pessoas que às vezes passam por sofrimentos recorrentes, e é nesse momento que a gente acha que a gente não vai dar conta, né? É nesse momento que a gente acha que, meu Deus, até quando eu vou aguentar isso? Mas Jeremias falando exatamente isso: até quando a gente vai ter que suportar isso? Minha alma está angustiada, eu não sei se eu vou aguentar isso. E aí ele fala: mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ele diz assim: essas lutas não nos consomem por causa da misericórdia de Deus. Essas lutas que eu passo no dia a dia, o desespero que muitas vezes acontece, me abate, não me destrói por completo por causa das misericórdias do Senhor. Não consegue me destruir, não consegue me consumir por causa das misericórdias do Senhor. Em nós mesmos a gente não resiste, mas no Senhor nós temos as nossas forças renovadas, né? Isaías vai falar sobre isso, né? Que o Senhor renova nossas forças, né? Nos ajuda a caminhar um pouco mais, a andar um pouco mais, nos fortalece um pouco mais, né? É bem verdade que as lutas que passamos, elas nos causam bastante desgaste emocional, desgaste físico, né? Desgaste espiritual, mas no dia seguinte as misericórdias estão lá novamente. Misericórdia significa colocar o coração na miséria. Deus coloca o coração dele, o sentimento dele, a emoção dele, ele coloca nas nossas misérias. É o mesmo que compaixão, que quer dizer sofrer junto, né? Passar junto pelo momento de paixão, né? Então ele sofre junto conosco as nossas lutas, né? Algumas coisas que nós passamos são didáticas, elas têm o objetivo de melhorar a gente por dentro, né? Só que a gente não tem noção disso, a gente não sabe o que Deus está querendo fazer.
E é exatamente pelo fato de nós não sabermos o que Deus está querendo fazer, é que nós precisamos aguardar o que Deus está fazendo, até Ele concluir a obra que Ele está em andamento, né? A Bíblia diz lá no Salmo 30, versículo 5, que a tristeza dura, ou o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Não fala o tamanho da noite, né? No caso deles aqui, a noite era 70 anos. Ia durar 70 anos aquela noite de sofrimento. Mas a certeza é que a alegria viria pela manhã, porque pela manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Todo dia nós temos um presente. O dia de hoje é presente, não é passado, não é futuro, é presente. É uma dádiva de Deus. É a graça de Deus se manifestando para nós, para nos dar mais uma oportunidade de esperança, nos dar mais uma oportunidade de caminhar um pouco mais com o Senhor, apesar das lutas, né? Então, eu não sei, talvez você esteja passando por uma luta, uma situação difícil. Eu quero te dizer que as mesmas pessoas que eu já vi, ou algumas das muitas pessoas que eu já vi vivendo situações desesperadoras, situações em que a esperança estava quase se esvaindo, tiveram saídas surpreendentes. Deus foi mudando a vida dessa pessoa, foi mudando a história dessas pessoas, e hoje eu vejo essas mesmas pessoas numa situação muito melhor do que estavam antes. Mas para que isso aconteça, a gente tem que ler também os versículos 24 a 26, que fala assim, ó: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Silêncio também é oração. Tem hora que a gente vai dobrar o joelho e a gente está com a alma angustiada, não tem nada para falar com Deus. Ou melhor, tem tanta coisa para falar com Deus que a gente prefere não falar nada, ficar em silêncio. Bom é estar na presença do Senhor em silêncio. Isso é manutenção da fé. Diante das tribulações, a gente precisa fazer manutenção da fé. Precisa lustrar um pouco a fé. Precisa permitir que a fé permaneça viva, porque ela é a nossa conexão com a esperança. Ela é a nossa conexão com o futuro daquilo que Deus deseja para a gente. Porque, na verdade, acerca de Lamentações, e o próprio Jeremias fala isso no capítulo 29, versículo 11, a Bíblia diz assim, Deus fala com ele assim: Jeremias, eu sei o pensamento que eu tenho acerca de vocês. Eu sei onde eu quero fazer vocês chegarem. É um pensamento de paz, de tranquilidade. Mas esse momento de angústia é necessário para chegar lá. Às vezes a gente tem que passar pelo vale, né? Às vezes a gente tem que passar pela tempestade, para reconhecer o valor da bonança e reconhecer também os lugares fortalecidos e os outeiros, né, que a Bíblia diz que Deus nos coloca. Então, talvez você esteja passando por uma situação de tristeza. Talvez você esteja vivendo um luto, uma situação angustiante. Mas mantenha sua fé viva, né? O objetivo dessa live, inclusive, é tentar motivar a fé, né? Mantenha sua fé viva. Faça como Jeremias falou aqui, né? Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aguarde em silêncio a salvação do Senhor. Jó, no meio das suas angústias, ele falou o seguinte: eu sei que meu Redentor vive. Quando é que ele vai se levantar? Eu não sei, mas em algum momento ele vai se levantar sobre a terra e vai me dar solução para o meu problema. É isso que a gente tem que tentar fazer, né, para sobreviver. Porque se a gente não tiver a fé no Senhor nos momentos de angústia, as angústias vão ter um poder maior sobre nós e elas vão nos engolir. Elas vão nos engolir. Então Jeremias, ele aposta nas misericórdias, ele aguarda na graça de Deus, né? Que é um favor que nós não merecemos. Olha, eu mereço o cativeiro mesmo, as minhas decisões me colocaram nessa situação, mas eu sei que meu Redentor vive e a graça dele pode me surpreender. E é isso que Deus vai fazer na sua vida. Quero orar por você nesse momento. Senhor, o Senhor conhece os nossos corações, e o Senhor conhece o coração desse teu servo, dessa tua serva, que talvez esteja passando por um momento de angústia. Abençoe essa vida. Dê, ó Deus, esperança. Dê, ó Deus, a perspectiva de um futuro abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus tem grandes bênçãos para a sua vida. Ele te chamou para o reino da sua luz. Ele te chamou para o reino de paz, né? E Ele quer apacentar os nossos corações. Que essa palavra entre no seu coração. Você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Sempre mantendo firme a ideia de que, apesar das lutas, o Senhor é contigo. Deus nos abençoe.